Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o militar e escritor Jean Assunção. Eu aproveito aqui para mostrar a vocês, muitos já conhecem, muitos já leram e gostaram, o primeiro livro dele, Escolhas. E o título é muito bom, porque fala do livre-arbítrio com o qual não sabemos lidar. Pelo menos eu penso assim, que muitas das coisas que acontecem na nossa vida são adquiridas através das nossas próprias condutas, das nossas próprias escolhas, né? E o livre-arbítrio é a possibilidade que a gente tem de fazer ou não alguma coisa. Então agora vamos ao escritor Jean, né? Falamos do militar Jean no primeiro bloco, falamos do pastor Jean no primeiro bloco e agora vamos falar do escritor. E primeiro, acho que a primeira pergunta é o porquê do título, Escolhas. Sim. Então, esse título nasceu porque na cidade, há cerca de 10 anos, eu trabalho junto com a minha esposa, a gente chama de grupos pequenos, célula. A gente se reúne em casas uma vez por semana com um grupo de amigos, onde a gente adora Mas Deus. Mas é célula de casais ou célula... Ela é mista. Ela tem, na sua grande maioria, casais, mas tem também jovens, solteiros. E ao longo desses anos nós lidamos com a história de muitas pessoas, né, que foi chegando para nós, pessoas tristes, presas em muitas escolhas que fizeram no passado e não conseguiam sair, com pensamentos de terminar, né, com a sua própria vida para resolver o problema da angústia, da dor, da alma. E isso eu fui sendo despertado ao ver tantas histórias e ao longo do tempo acompanhando essas pessoas, discipulando elas, mostrando sobre a verdade da palavra e vendo essas pessoas começarem a ter um novo tipo de comportamento, de escolher da forma acertada e o quanto que havia essas mudanças. Eu comecei a ver ao longo dos anos que os milagres que eu lia tanto nas escrituras começaram a saltar do papel e eu comecei a ver isso diante de mim. Falei, poxa, eu preciso escrever sobre isso, né? E não só nesse relacionamento com o grupo, mas também pela própria profissão como militar, né? De tudo que eu vejo no dia a dia, de uma situação de um assassinato de uma mãe chorando ali em meio à perda de um filho, gritando. Quantas vezes eu falei para ele sair desse caminho, dessa escolha. Então, é uma pessoa que pega uma motocicleta, né, após a ingestão de álcool e aí se acidenta, perde um membro, né, uma perna, e eu fico olhando, poxa, é tão novo, uma escolha que fez, e olha a consequência disso. Então, aquilo foi tudo ficando latente em mim, falei, eu vou escrever sobre isso. Agora, Jean, nós sabemos que a gente, e eu acho que é perfeito isso, Deus é muito, muito sábio nisso, a gente não sabe a nossa hora. Sim. Mas há uma coisa muito certa, a gente pode prolongar a nossa vida, né? Você citou aí de beber dirigindo uma moto, de correr riscos, né? E, essa necessidade, ela é exatamente esse livre-arbítrio? Nós vivemos o tempo todo o que a gente chama de uma lei da semeadura. Você vai colher sempre o que você plantar. Você tem uma liberdade... Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Isso aí é inevitável, né? Seja o que você plantar, algum momento você vai colher. Então, o tempo todo, presente e futuro, ele vai ser o resultado da minha escolha do passado. Então, o que eu escolher, eu vou acabar colhendo. Infelizmente, a gente tem visto jovens sendo ceifados tão precocemente por causa das escolhas que eles decidiram ter. Na sua opinião, a gente volta um pouquinho como pastor, porque também estamos dentro da questão de escolhas. Como tem sido a participação dos pais na criação dessas crianças e, na sua opinião, qual é a cota de responsabilidade deles nesse livre-arbítrio dos filhos? Sim, muito bom isso, muito bom mesmo. E isso eu até acentuei de forma muito intensa nesse segundo livro. Hoje eu vejo, diante de uma sociedade exigente, onde cada vez mais, não apenas o pai, mas a mãe também sai de casa para trabalhar, eu vejo essa ausência muito grande e como que isso tem feito mal às nossas crianças. Às vezes os pais, eles se preocupam em trabalhar muito para pagar uma escola muito boa, querendo colocar toda a responsabilidade da educação na mão do professor da escola, mas se ausentando, se anulando nisso, né? A gente vê às vezes deixando uma criança pela manhã e indo buscar à noite, 6 horas da noite, quando volta do trabalho. Então, essa criança ela foi educada, ministrada o dia todo por quem? Por professores. Como são? Qual é a história desses professores? Qual o entendimento deles acerca dos valores? Que valores estão sendo colocados para os seus filhos? Então, eu vejo hoje crianças dentro de casas
pais cada vez mais cansados com essa rotina, dupla jornada de trabalho, às vezes para ter uma aquisição de uma coisa melhor, uma sociedade que exige que para você ser alguém de verdade você precisa ter um carro melhor, e aquela necessidade, eu preciso trabalhar para ter aquele carro, porque preciso me satisfazer internamente tendo aquele carro para mostrar que eu posso, eu tenho posses. E aí deixa de passar os valores importantes para essas crianças. Crianças que muitas vezes estão presas dentro dos seus quartos, sendo ministradas de longe por pessoas desconhecidas, né? A gente tem visto aí aquela questão da baleia, e vulneráveis a um ensinamento não correto, né? A gente fala que o pai é quem vai dar identidade e destino para os seus filhos. É o pai, a presença do pai que traz a segurança, né, de quem você é, né, da fala dele, você é o machão do papai, você é o meu campeão. Essas palavras de reafirmação do que o filho é, né? Sim, vem do pai. Se o pai não faz isso, essa criança está vulnerável, ela está na rua escutando qualquer coisa. Não, você não é isso, você é aquilo, você é isso, você enfim, né, começa a vir certas codinomes, né, que vão vindo na rua, e a criança, no meio daquela instabilidade toda, não, eu devo ser isso, porque não tem uma afirmação dentro de casa. Norte, né? Não tem um norte. Agora, Jean, ainda dentro desse contexto, nesse livro aqui, se você pudesse escolher um ponto crucial dele, um ponto importante, você fala, tem gente que não vai ler o livro todo não, mas eu gostaria que lesse essa parte. Qual seria a parte mais importante para você dentro de todo o valor que ele tem enquanto obra? Sim, eu creio que o primeiro capítulo, é difícil você pedir para um autor, né? Uhum. Enfim, mas o primeiro capítulo que eu falo, escolhas e consequências, eu busquei trabalhar um capítulo, talvez o meu maior capítulo, onde eu trouxe histórias de personagens bíblicos que nós conhecemos, pessoas importantes, e eu venho desenrolando a história dessas pessoas, as escolhas que elas tiveram e as consequências que elas tiveram por essas escolhas, ruins e algumas boas. Essas pessoas da Bíblia, eu não sou um leitor como você, né, da Bíblia, mas sofreram muito, né? Sim. Muito sofrimento, né? Muita dor. Sim. E aí a gente entra naquela história do deserto, né? Você acha necessário todo ser humano passar pelo menos por um? Olha, infelizmente, o ser humano, ele vai aprender vivendo no deserto. Infelizmente, a Bíblia fala que há um tipo de tristeza que Deus permite que o homem tenha para que haja o arrependimento nele. Porque enquanto o homem vive... O aprendizado também, né? Isso, exatamente para isso, né? É ali que a gente é ministrado de ver quem eu sou, né? A gente vive, talvez, numa sociedade onde a gente acha... forno, né, gente? A gente acha que a gente é poderoso, que eu posso, que eu sou o cara, sabe? E às vezes você precisa ser reduzido a isso para você ver a fragilidade que você é, né? Da dependência que você tem de Deus. E mesmo assim, há pessoas que não aprendem no deserto? Não aprendem, infelizmente. Isso que é pior. Isso que é o pior, né? É verdade. Porque eu acho que o deserto faz com que você consiga, inclusive, ter olhos espirituais, ser mais sensível às coisas, né? Exatamente. Esse é então o primeiro capítulo aqui. Eu fui escolhido a apresentação. E aqui nós temos o primeiro capítulo. Qual é o título aqui? Escolhas e consequências. Eu acho que escolhas e consequências é praticamente uma base de tudo para a nossa vida, né? Exatamente. Agora, quando as escolhas são erradas, qual é o tempo da recuperação disso? Ou não tem? Tem, claro que tem. Como eu falei, mesmo fazendo escolhas erradas, você vai colher as consequências dela. Claro. Né? E aí, a partir do momento que você permite ser orientado, né, como Deus sempre desejou, orientar o homem nas suas escolhas, esse foi um presente que Deus colocou no colo de todo ser humano. Toma, escolhe, você vai ser o que você escolher. Né? A vontade de Deus é que, e tem um versículo que fala isso, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos tenham um relacionamento com Ele. Mas o homem é livre para escolher ele ou não. Né? Então a vontade de Deus é nos influenciar, a presença do Espírito Santo hoje, e a igreja hoje ela tem esse privilégio, né? Coisa que a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel não teve, essa presença permanente dentro, né, de você, para te ajudar, olha, escolha assim, influenciado por Deus, isso vai ser melhor para você. Né? Então, Deus está sempre muito desejoso em fazer isso, né? Nos orientar nas nossas escolhas. Agora, Jean, eu estou aqui, tem que explorar ao máximo o seu conhecimento. Acho que você já teve essa dúvida, eu tive essa dúvida, tive até uma explicação que não é da igreja evangélica, mas eu achei até um pouco muito interessante. Mas qual a diferença das pessoas de umas nascerem tetraplégicas,
outras nascerem com saúde, outros nascerem com deformações severas, outros não. Tenho certeza que Deus não faz essa escolha, né? Sim. Como é que se explica isso à luz da Bíblia, à luz da palavra? Uhum. Sim, você pega o capítulo 1 de Gênesis, e você vê Deus fazendo toda a sua criação, e sempre Deus terminava de criar alguma coisa e colocava assim: e Deus viu que isso era bom. Deus fez todas as coisas perfeitas dentro de uma perfeição, porque Deus é perfeito. Mas uma vez que o homem herda o pecado a partir de Adão e Eva, e Adão significa o pai da humanidade, então a humanidade inteira ele vem com a consequência desse pecado, né, cometido pelo primeiro homem. A introdução do pecado no mundo, ela vem trazendo também por gerações essa consequência maléfica, né? E muitas vezes a gente vê essa presença, essa manifestação do pecado muitas vezes no corpo físico. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23. Se alguém tem um filho que nasceu com anencefalia, por exemplo, ele está pagando pelo pecado dos pais? Não, eu não estou falando que ele está pagando. Eu digo que a presença do mal no mundo traz deformações, né, em diversas circunstâncias e áreas por causa do mal que introduziu no mundo por causa do pecado. Mas não necessariamente, né, aquela pessoa está colhendo um fruto dos pais. É claro que a gente sabe que a gente chama de brechas espirituais, há, né, maldições hereditárias que é passado de pais para filhos. Você acredita nisso, pastor? Sim, e a gente vê muito isso. Quando a gente ministra na vida de alguém, por exemplo, de um marido que a gente está ministrando, que houve uma separação, a dificuldade de ter uma fidelidade num casamento, e aí a gente vai pegar o histórico e a gente vê que o pai era assim, que o avô era assim. Então você vê todo um descontrole e uma perpassão, né, dessa herança maldita de gerações por gerações e gerações. O próprio suicídio, né? Sim, a gente vê isso também, um histórico de suicídio dentro da família. Então. Até o diagnóstico é muito difícil não ter uma ligação, né? Sim. Vamos agora dar uma olhadinha nesse aqui, que também é muito bom. Tem mais alguma coisa interessante? O livro é todo interessante, né? Eu estou falando que a gente não pode falar do livro o tempo inteiro, mas você citou aqui da importância do primeiro capítulo. Mas dos personagens que tem aqui, vamos dizer, qual que você é fã? Então, Se você pudesse ser parecido, você fala assim: poxa, eu queria ser parecido com esse. Bom, tem José. José foi um grande homem de Deus. José é o pai de Jesus. Não, o José, aquele que foi levado para a casa do rei e que teve tudo para errar, né? A esposa do rei o tentou, né, para ele adulterar com ela, mas ele permaneceu fiel ali. Ele foi preso por um tempo pelo ato que ele não fez, mas Deus foi fiel e o levantou como governador, né, do Egito, e ele foi aquele que foi trazendo toda a sua família para aquele lugar, foi o grande responsável para que o Egito pudesse ter o abastecimento durante anos, né, em meio a uma seca que teve. Então, uma escolha de ser fiel em todas as circunstâncias. E, além do personagem bíblico, eu trouxe a história de um jovem da nossa cidade, e esse jovem, ele fala que ele pintou tanto o set na nossa cidade que ele já não tinha espaço aqui, que ele precisava, as noites que ele vivia aqui nos bares da Pelinca, foram noites que ele causou tanta confusão. Noites traiçoeiras. E causou tanta confusão que ele precisou de sair da cidade e ir para Búzios, Cabo Frio, porque aqui já não aceitavam ele. Então foi um jovem completamente por escolhas, né, vivendo uma vida de infortúnios muito grande. E eu o conheci, né, ele também é militar, e a gente começou a fazer um discipulado com ele. Ele entrou, né, na cela, e a gente começou a ministrar sobre Deus e resgatá-lo. E, de fato, um jovem que hoje, se você vê, é um líder exemplar, que investe a sua vida na vida de outros, que tem resgatado outros jovens porque ele decidiu fazer a sua escolha certa, que é estar perto de Deus e ser orientado por Deus. Então, um jovem que, vamos dizer assim, a sua vida mudou 180 graus, à medida que deixou ser a sua mente influenciada pelo Espírito de Deus. Pastor, faltam 2 minutos para acabar o segundo bloco. Por que é tão difícil perdoar? Ou as pessoas fingem que perdoam? Sim, nós temos um senso de justiça muito grande. Nós queremos fazer justiça. A gente tem sangue nos olhos, nosso sangue ferve quando nós nos vemos numa situação injusta, né, que alguém provocou. E a nossa vontade, muitas vezes, é
eu vou ter um ato que eu vou fazer essa pessoa pagar, né? Só que a gente fica presa a essas pessoas. A gente às vezes fala por boca, mas escolher perdoar não é um sentimento, né? Vamos dizer assim, eu estou com uma má vontade, é uma escolha, você precisa, né? Isso. Ela está aliada à libertação? Sim, porque você está preso a alguém. Eu falo que você pode dormir no seu melhor colchão, né, D33, com dupla camada, soft, você ter o seu travesseiro de pena de ganso, a cama mais confortável com lençóis finos, mas se você está presa a alguém por uma angústia de uma coisa que ela fez, você leva essa pessoa todo dia para a noite, para sua cama, e essa pessoa se torna um pesadelo constante na sua vida, enquanto você não se liberta dessa pessoa, não libera ela. E a Bíblia fala que existe apenas um justo juiz, que é Deus, então cabe entregar a ele segundo a justiça dele. Perfeito, estamos aqui com Jean Assunção, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.